Olá pessoal do canal, beleza? Hoje eu tô aqui com uma apresentação. Essa apresentação hoje é diferente da maioria dos vídeos, porque eu quis colocar uma parte bem prática, né, sobre como a gente pode elaborar uma redação. Vai ser uma série de vídeos que eu vou fazer e nada como começar do começo, né? Esse primeiro vídeo ele é sobre como iniciar uma redação. E aqui eu vou estar dando exemplos práticos, né? Vou estar falando assim na prática mesmo de como a gente pode estar fazendo para explorar o melhor do nosso potencial. Tá na hora de elaborar uma redação, na hora de colocar o nosso conhecimento ali no papel, tá? Então assim, eu já falei aqui em outros vídeos que uma das melhores formas da gente começar fazendo a redação é dividir ela entre as partes que a gente vai tá fazendo, que seriam título, introdução, argumentação e depois conclusão. Então, o que acontece? Quando a gente faz essa divisão, a gente já automaticamente sintetiza ali o que a gente vai pôr em cada parte, né? Então, assim, se eu estou com dúvida de como iniciar, como começar a escrever, eu tenho que começar a pensar direitinho sobre quais informações eu tenho e lembrar que aquela parte ali é só o comecinho. Então, na hora de começar um texto, eu não posso estar dando todas as informações, né? Eu tenho que dar simplesmente uma pincelada naquilo que eu sei e, através disso, fazer um parágrafo, né, um só, eu acho que está ótimo, que introduza, que coloque ali em prática mais ou menos o que eu vou falar durante o texto, né? Então, assim, vamos lá. Começando aqui, o ideal seria o quê? A gente listar o que a gente sabe sobre aquele tema, né? Tem vários temas, tem sempre uma folha que faz, né, uma folha motivacional que tem todo um processo, todo um apanhado de informações sobre o tema que vai ser exigido. Então, a partir do momento que a gente lê aquela folha, já surge alguma coisinha na nossa mente, né, sobre o que a gente já sabe. E aqui eu coloquei um tema imaginário, um tema que eu não sei se já caiu em redações do Enem ou não, mas que é esse aqui, ó, o despejo de produtos químicos no meio ambiente. E aí o que acontece? Através desse tema aí, né, a intenção é o quê? É pensar o que eu sei sobre esse tema, quais são as informações que eu já tenho aqui sobre isso, né? E aí eu listei aqui algumas informações, não são muitas, mas já é o suficiente para estar elaborando uma introdução, já é o suficiente para estar começando a escrever um texto, tá? E aí, o que eu sei? Ó, primeiro, prejudica a fauna, ou seja, os animais, prejudica a vida em si, né? Não só os animais, prejudica a vida, o ser humano, os animais, enfim. Inviabiliza o crescimento de plantas, né? Como que a gente vai ter plantas crescendo num ambiente totalmente poluído, quimicamente, né? Outra coisa, polui os rios e prejudica quem depende dessa água. Quem depende da água do rio poluído vai ficar na mão, porque como vai beber água poluída, né? Dificulta a limpeza da água, porque a água, quando ela é poluída com produto químico, ela fica muito mais difícil de ser limpa, de ser despoluída, né? Produz resíduos tóxicos nocivos à saúde, ou seja, se eu for fazer uma plantação ali, é muito provável que aquele fruto não saia saudável, né? Não cresça saudável. Eu vou ingerir uma coisa que de repente está nociva à minha saúde. E etc. Tem, entre outros tópicos, esse aqui eu coloquei assim, o que foi ali na minha mente na hora, né? Só para dar um exemplo aqui de como a gente pode listando aqui. O que eu sei sobre esse tema é isso. É claro que depois de ler aquela folha motivacional, vai ter vários outros tópicos que podem vir, entendeu? E assim, o ideal é não desperdiçar nada. Qualquer ideia que você tenha, qualquer coisa que você saiba sobre esse tema, é legal você estar listando. E aí depois você vê o que presta ou não, o que está duplicar, né?
duplicado, desculpa, ou não, aí você vai selecionando o que você acha mais importante, tá? E beleza, você listou, e aí o que tem que fazer? Reunir essas informações num único parágrafo. O ideal é que a introdução tenha um parágrafo só, porque o que acontece? A gente tem que contar também a questão das linhas, né? Por exemplo, se você for fazer uma redação do Enem, tem uma quantidade certa de linhas que você vai poder usar, e se você fizer uma introdução muito grande, é bem capaz de faltar linha depois para as outras partes da sua redação. Então, imagina que eu peguei aquele apanhado de ideias, né? E aí eu tenho que reunir aquelas ideias num parágrafo só. Só que só voltando aqui rapidinho, eu não posso, é muito assim, redundante eu começar falando isso aqui, ó. O despejo de produtos químicos no meio ambiente prejudica a fauna e viabiliza o crescimento de plantas. Quando a gente está começando uma redação, é muito importante a gente pensar no seguinte: bom, se o tema é esse aqui, o despejo de produtos químicos no meio ambiente, eu vou começar a redação falando exatamente isso aqui? O despejo de produtos químicos no meio ambiente, não sei o quê. Poxa, vamos pensar um pouquinho, vamos ser criativo, né? Se a gente começa assim, se a gente quer criar um parágrafo criativo, a gente tem que, né, pensar em não começar daquele jeito, não começar usando o mesmo título, né, o mesmo nome do título, o mesmo nome do tema, porque fica muito redundante, sinaliza que você não pensou muito, que você não, né, não teve uma criatividade assim, acima da média. Então, vamos tentar fazer uma coisa assim mais criativa, né? Por exemplo, aqui, ó, não comecei com o mesmo nome do tema, tá? Olha só, a natureza vem sofrendo danos contínuos com o despejo de produtos químicos no meio ambiente. Ponto. Essa prática, além de prejudicar a vida de pessoas e animais, causa danos terríveis a longo prazo. Ponto. Rios e solo poluídos inviabilizam a vida de pessoas que dependem desses recursos. E a cada dia fica mais difícil reverter essa situação. Ponto. Aqui já tem um parágrafo, olha, tem 1, 2, 3, 4 linhas, né, já é o suficiente. Depois, a parte que vem, né, depois da argumentação, é só pegar cada um desses parágrafos aqui e esmiuçar, né, argumentar, falar mais sobre cada uma dessas afirmações que eu coloquei aqui. Mas aí dá uma olhadinha assim, vamos voltar aqui, ó. Eu falei que prejudica a fauna, que prejudica os animais? Sim, aqui, ó. Prejudica a vida de pessoas e animais. Beleza. Eu falei que inviabiliza o crescimento de plantas, né? Rios e solos poluídos inviabilizam a vida de quem depende desse recurso. Não. A natureza vem sofrendo com danos contínuos no meio ambiente, né? Com despejo de produtos químicos ao meio ambiente. Beleza. Não falei assim diretamente de plantas, mas falei da natureza. Falei que os rios poluídos prejudicam a vida de quem depende. Falei aqui, ó. Essa prática, além de prejudicar a vida de pessoas e animais, causa danos terríveis. Rios e solos poluídos inviabilizam a vida de pessoas que dependem. Beleza. Falei que resíduos tóxicos são nocivos, que tem resíduos tóxicos nocivos à saúde. Eu acho que isso eu não falei. Mas, enfim, não sei se você conseguiu entender. Eu coloquei cada um desses tópicos aqui, acho que só esse aqui que não entrou, né? Mas, assim, não exatamente do jeito que está ali. Eu coloquei, assim, palavras diferentes, eu tentei valorizar esse parágrafo, tá? Tentando, assim, dar uma coerência melhor para ele. Então, assim, beleza, você colocou aqui vários tópicos. O ideal é fazer o seguinte, juntar todos esses tópicos, todas essas afirmações que você tem aqui num único parágrafo. Mas se você colocar o despejo de produtos químicos do meio ambiente prejudica a fauna, inviabiliza o crescimento de plantas, polui rios e prejudica quem depende dessa água, dificulta a limpeza da água, produz resíduos tóxicos nocivos à saúde. Fica muito assim, sabe, cheio de informação, mas ao mesmo tempo fica um parágrafo pobre. Então a gente tem que dar uma floreada naquilo para que essa introdução seja assim chamativa, que dê vontade do leitor continuar a ler o seu texto. Porque o objetivo da introdução é nada mais que esse, fazer o leitor
prender o leitor para ler o restante do seu texto. Então, se você fez isso, se você conseguiu fazer isso, você atingiu o objetivo da introdução. Mas vamos lá que eu fiz mais um aqui, só para ter noção com relação a outro tema. Que seria, por exemplo, a tecnologia na sala de aula, que já é um tema totalmente diferente, né? Já não fala mais de meio ambiente e tal, já é um tema bem mais, talvez, fácil para quem está inserido nesse meio tecnológico, né? Mas aí, de qualquer jeito, a gente tem que fazer, né? O ideal, que eu penso que seria o ideal, né? Claro que se você também tiver outras técnicas de redação, se você tiver, coloca aqui no comentário, né? Que aí dá pra gente também trocar ideia, fazer outro vídeo sobre isso, tá? Mas aí, olha só, fiz a mesma coisa que no outro, ó. Listei tudo que eu sei sobre aquele tema, né? Claro que não é tudo que eu sei, mas assim, alguns argumentos que eu acho que são essenciais, que seria legal colocar ali na introdução. Olha, tecnologia na sala de aula, o que eu sei sobre isso? Bom, primeiro, auxilia os estudantes no aprendizado, né? Ajuda quem está estudando, vai aprender. Insere alunos carentes no meio tecnológico, né? Se dentro da sala de aula ele está tendo acesso à tecnologia, né? Por mais que ele não tenha em casa, ele está ali, né, tendo contato com o meio tecnológico. Oferece oportunidades de expandir o conhecimento, né? Oferece às pessoas, né, oportunidade de aprender mais e tá, né, expandindo o conhecimento de forma geral. Facilita a pesquisa, né? Só de lembrar que antigamente era só na biblioteca, não sei se você já chegou a pegar essa parte, era só biblioteca, a gente tinha que estar lá escolhendo livro, e vários livros, uma pilha de livro até achar uma informação que a gente queria. Hoje em dia não, é bem mais prático. Dinamiza os estudos. E essas duas aqui são praticamente a mesma afirmação, né? Facilita a pesquisa e dinamiza os estudos. Ótimo. E aí o que eu tenho que fazer? A mesma coisa, reunir as informações num único parágrafo. Aí vamos lá. Nos dias atuais, há muitos meios tecnológicos que podem auxiliar na vida do estudante. A cada dia surgem novas tecnologias para dinamizar e tornar os estudos cada vez mais interessantes. A era digital oferece oportunidades para as pessoas consumirem conhecimento em questão de poucos minutos, e a cada vez mais o conhecimento se expande e torna-se mais acessível a todos. Beleza, vamos lá. Quais informações eu coloquei lá? Auxilia os estudantes no aprendizado? Podem auxiliar a vida do estudante. Olha só, mas de outra forma, coloquei aqui mais floreado, olha. Nos dias atuais, há muitos meios tecnológicos que podem auxiliar a vida do estudante. Coloquei essa afirmação aqui sim, mas de outra forma. Comecei falando, a tecnologia na sala de aula auxilia a vida do estudante? Não, comecei de outra forma. Por quê? Para não ficar redundante, para não ficar, né, pobre, digamos assim, tá? Para informar ali a pessoa que vai corrigir que eu pensei, que eu tentei, né, fazer o meu melhor. Então vamos lá. Insere os alunos carentes ao meio tecnológico. A cada vez mais o conhecimento se expande e torna-se mais acessível a todos. Poxa, que bom, né? Coloquei aqui aquela afirmação, mas de outra maneira, né? Floreando, colocando assim, né, uma frase mais, como eu posso dizer, enriquecida de palavras, né? Oferece oportunidade de expandir o conhecimento? Sim, a era digital oferece oportunidades para as pessoas consumirem conhecimento em questão de minutos, né? Beleza. Facilita a pesquisa? A cada dia surgem novas tecnologias para dinamizar e tornar os estudos cada vez mais interessantes, né? Praticamente a mesma coisa. Dinamiza os estudos? Aqui eu coloquei realmente dessa forma. Dinamizar e tornar os estudos cada vez mais interessantes. É a mesma afirmação. Mas, enfim, a questão é que eu coloquei todas essas afirmações aqui num parágrafo só, de uma forma assim bem, digamos, elaborada. Não fiquei colocando vírgula, vírgula, vírgula para colocar cada informação aqui uma atrás da outra, né? E surgiu um parágrafo, surgiu uma introdução aqui que vai me dar subsídio para eu
escrever o restante do texto usando tudo isso aqui que eu coloquei. Depois é só eu pegar e esmiuçar essas informações que eu já dei aqui, né, de forma mais detalhada, tá? Aí, para finalizar, é importante a gente não esquecer. Não comece o parágrafo com as palavras exatas do tema e do título. Né? Aquela coisinha lá, né? Tecnologia na sala de aula. A tecnologia na sala de aula é importante. Beleza. Não faça isso, por favor, tá? Pense direitinho. Tem muita coisa que dá para colocar, tá? Não utilize abreviações e gírias, jamais. Por favor, não faça isso, que aí você vai estar matando sua redação. Cuidado com repetições desnecessárias, né? Igual aqui, ó. A tecnologia na sala de aula é importante para o aprendizado. Aí lá no final do parágrafo, por isso que a tecnologia na sala de aula é importante. Aí você está repetindo uma informação, cuidado com isso. Atente-se ao tamanho do parágrafo. Lembra que depois você vai ter que escrever mais um restante de um texto. Então, se você fizer uma introdução muito grande, de repente falta espaço lá, né? Então, assim, tenta dividir direitinho as informações. E não entregue todas as informações na introdução. Você tem que pegar aquelas informações e depois esmiuçar durante o texto. Então, lembre-se de colocar só as afirmações, né, que você já fez aqui, depois que você vai falar detalhadamente sobre cada informação que você botou, tá bom? Bom, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, né? Esse vídeo ele foi assim bem, eu coloquei com exemplos justamente para você estar tendo uma noção de como que você pode estar fazendo, tá? Se você gostou, curte aí, comenta, tá? Se inscreve no canal para ajudar, que o canal é novo, tá precisando da sua ajuda. E até o próximo vídeo. Tchau!